Olá, oitavo ano. Agora nós vamos tratar da nossa aula de desenho geométrico. Espero que esteja tudo bem com vocês e que estejam estudando bastante. Bom, dando continuidade aí, hoje a gente vai ver a construção da perpendicular, certo? A construção fundamental 2. Existem dois casos para a gente construir uma perpendicular, certo? Quando a gente tem uma reta e o ponto não pertence à reta, e o outro caso é quando o ponto estiver na reta. Tudo bem? Em ambos os casos, a gente vai usar a mesma teoria, que eu vou explicar por esse desenho aqui, para depois eu fazer na prática para vocês verem, ok? Então, voltando ao caso do losango, certo? Se a gente tem um losango desenhado, a gente percebe o quê? Que se esse ponto P for o nosso pontinho P aqui, ó, se a gente desenhar um losango, a reta que passa exatamente aqui no meio, ela é perpendicular à reta R, que a gente está procurando, certo? A gente quer traçar uma reta perpendicular a este ponto, não, perpendicular à reta R, e que passe pelo ponto P. Ou seja, a gente quer botar nossa régua e traçar uma reta perpendicular, certo? Mas como dizer que está 90 graus exatamente, certo? Eu posso errar por um pouco. Então, a gente constrói um losango, ok? Construindo esse losango e este ponto pertencendo ao losango, certo? Este ponto P estando aqui. Ao construir o losango, a gente traça a linha reta, porque a gente vai ter esses dois pontos para a gente traçar, ok? Então, a gente cria a nossa perpendicular, a nossa retinha P. Já se o ponto pertencer à reta, olha que interessante, como neste caso aqui, na parte de trás, opa, focou? O ponto está na reta R, a gente cria o mesmo losango, este ponto P está aqui, e traça a perpendicular, certo? Não tem segredo nenhum. Vamos à prática agora para a gente ver como fazer isso. Bom, eu trouxe aqui as duas situações, né? O ponto não pertence à reta e aqui o ponto pertence à reta. Vamos trabalhar com este aqui primeiro. Bom, preciso criar um losango, certo? Bom, para criar um losango, é só eu fazer todos os lados serem iguais. A maneira mais prática é abrir meu compasso de um tamanho que eu quiser, o tamanho que eu queira que fosse os lados do meu losango. Para a gente fazer isso, a gente coloca a ponta seca do compasso no ponto P e vamos lá. Bom, esse tamanho aqui não vai funcionar, porque não vai passar pela reta. Então tem que ser um tamanho um pouquinho maior. Olha que interessante. Esse tamanho aqui, né, do meu lado do meu losango, ele vai passar pela reta R em dois pontos. Então vamos lá. Vamos traçar esse arco de circunferência aqui, ó. Não preciso traçar a circunferência inteira, porque eu não vou usar a parte de cima. Bom, esses dois pontos que interceptam a reta R, certo? A gente coloca aqui um pontinho que nós vamos chamar de A, e aqui um ponto que a gente vai chamar de B, ok? Então, a gente já tem um pedaço do nosso losango desenhado, certo? Se a gente emendar aqui, a gente tem metade. Para a gente achar a parte de baixo, olha que interessante, eu não mexi no meu compasso, ele continua com o mesmo tamanho, ok? Então vamos tentar achar agora o último ponto do nosso losango. Como que a gente faz? Ponta seca, um dos pontos que eu criei, e um semiarco aqui embaixo. A mesma coisa com o outro ponto, coloca aqui no pontinho A, opa, e traço. Esse ponto de interceptação aqui é o meu pontinho C, que é o último ponto do meu losango. Preciso desenhar o losango? Não preciso. Apenas traço a minha reta perpendicular. Olha ela aqui, ó. Passando pelo ponto P e pelo ponto C. Esta reta que eu criei, a reta Pzinho, né? Vamos colocar assim, um Pzinho, é a reta perpendicular à reta R, que passa pelo ponto P. Olha que simples. Se eu fechar aqui, eu consigo construir meu losango, reconstruir ele, ó. Pá. Pá. Pup. Pup. Ok? Meu losango de lado L. Preciso saber qual que é o valor do meu lado? Não. Certo? E preciso construir o losango? Como eu disse em aula, também não é necessário. É apenas para vocês verem que aqui aparece o nosso losango. Porque mais para frente vai ser necessário a gente construir várias retas perpendiculares. E se você for ficar fazendo isso, vai demandar muito tempo, ok? Então não precisa. Agora vamos fazer para a nossa reta, onde o ponto pertence a ela. Se o ponto P está aqui, a gente precisa criar um novo losango. Vou usar
Outro tamanho agora, um tamanho um pouco menor para poupar espaço. Desse tamanho, tudo bem? Ok. Lembrando de losango, este ponto P será esse ponto central. E como eu disse, do ponto central até uma extremidade do losango, tem que ser exatamente igual a outra, certo? Olha só, dá certinho. Então esse ponto está bem no meio entre as duas retas, certo? Dividindo esses dois segmentos igualmente. Então vamos lá. A gente coloca a ponta seca no pé, traço o nosso primeiro arco aqui e o nosso outro arco aqui. Ai, escapuliu. Então a gente tem o nosso pontinho A e aqui o nosso pontinho B. Quem são esses dois pontos? São esses dois pontos aqui. Estou apenas recriando o mesmo losango. Ok. Se eu tenho esses dois pontos, como é que eu vou traçar o meu terceiro ponto? Bom, aí eu não posso traçar com o mesmo tamanho, porque senão eles não vão se encontrar. Tem que ser um pouquinho maior, como eu já disse. Ó. A gente abre o nosso compasso um pouquinho maior. Esse pouquinho é arbitrário. Cada um abre o tanto que quiser, certo? Então vamos lá. Ponta seca no B. Traço meu arco. Ponta seca no A. Traço meu arco. Certo? Com bastante carinho para não acontecer isso aqui, ó. É que escorregou. E crio o meu ponto C. Agora uma pergunta. É necessário eu criar o ponto embaixo? Aqui? Não. Porque por dois pontos você traça uma reta. E a gente já tem os dois pontos que a gente quer. Que é o B e o C. Então a gente coloca aqui, ó. Arruma certinho. Criamos a nossa reta P. Ok? Ela está bem perpendicular à nossa reta R. Tudo bem? Preciso de redesenhar nosso losango? Não. Esses são os pontos mínimos que eu necessito para traçar nossa reta P. 3 pontos. Tudo bem? Quando pertence à reta. Quando não pertencer, também vou ter que criar 3 pontos. Tudo bem? Aqui não dá para fechar o losango porque a gente não achou a parte de baixo. Mas ele estaria desenhado aqui. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Nos vemos na aula e bons estudos.